Olá, o meu nome é Núbia Santos e eu sou bolsista do Cambada Pet Design. Estou aqui hoje no segundo seminário de programas acadêmicos de ensino para falar um pouco sobre a utilização de ferramentas de gestão de tarefas simultâneas no trabalho durante a pandemia. As atividades presenciais do PET foram suspensas em março do ano passado, o que fez com que a gente tivesse que continuar desenvolvendo as nossas ações, porém de maneira remota. Para isso, foram utilizados grupos de WhatsApp e as reuniões semanais de acompanhamento, que passaram a serem feitas através do Google Meet. Em julho, o coletivo Manequim trouxe para o PET o desenvolvimento da cartilha da indústria. Antes disso, a gente também já tinha trabalhado no desenvolvimento da cartilha do comércio, que era uma cartilha com dicas e orientações para o desenvolvimento do comércio local e também com dicas de prevenção para a Covid-19. Foi a partir do desenvolvimento dessa demanda que surgiu a necessidade de ferramentas que possibilitassem a visualização coletiva do trabalho. Em ambientes presenciais, o PET contava com quadros e locais em que a gente pudesse juntar pensamentos e ideias na hora de desenvolver uma demanda. No ambiente virtual, a gente teve um pouco de dificuldade em relação a isso. Para tentar organizar o fluxo de trabalho, foram divididas as etapas do trabalho e subgrupos responsáveis por cada etapa. A gente também fez uma lista detalhada com uma descrição de imagens, tópicos e tudo que precisava ser desenvolvido na cartilha e o nível de desenvolvimento em que essas coisas se encontravam. Ainda estavam na fase de esboço e rascunho, ou se já estavam sendo finalizadas e coloridas. Toda essa lista foi disponibilizada e utilizada através do Google Keep, porque ele tem backup automático com o Google Drive, que já era amplamente utilizado pelo PET nas outras demandas que a gente desenvolvia. Então, a gente entrou em contato com o artigo O Trabalho Remoto Home Office no Contexto da Pandemia Covid-19, feito pelo grupo GES e o grupo Remir da UFPR. Esse trabalho nos apresentou duas ideias. Primeiro, que uma pesquisa feita pelo IBGE aponta que 8,7 milhões de trabalhadores do Brasil se encontravam em atividade remota em maio de 2020. Além disso, 906 participantes de uma pesquisa dirigida pelo grupo Gates e Remy, 60% deles apontaram como principal dificuldade desse período a falta de contato com os colegas de trabalho. Além disso, foi encontrado também no YouTube um vídeo com Luciano Santana, coordenador de cursos do Núcleo de Educação à Distância da Unicesumar, onde ele dava dicas para o gerenciamento de equipes home office. Num trecho do vídeo, a gente percebeu a seguinte coisa. Foi através dessas três coisas, comunicação, checklist e metas, desenvolvidas através de ferramentas de gerenciamento de tarefas online, que nós conseguimos trabalhar nessa demanda de maneira bem efetiva. Então, a gente resolveu pesquisar de que forma essas ferramentas podem ajudar em outros contextos de trabalho de home office. Foram escolhidas três ferramentas para essa avaliação: o Trello, o Google Keep e o Miro. Não somente porque elas são gratuitas e online, mas também porque são mais utilizadas nesse contexto de home office, por serem mais acessíveis também. Essa aqui é a interface do Trello. O Trello trabalha com listas. Então, essa aqui é uma das visualizações padrões de quadro que você pode fazer nele. Dá para notar que tem uma lista para a fazer, em andamento e concluído. E você pode definir cartões para ir organizando melhor essas listas e as atividades que você vai colocar nela. Ele tem uma série de menus e de personalizações. Então você pode desenvolver muita coisa no Trello, você pode utilizar imagens. Só que esses menus dele, que trabalham com abas, é sempre uma aba e aí você vai clicando e ele vai direcionando para outro lugar.
acaba tornando um pouco confuso quando você tem o primeiro contato com o software. Depois de um tempo de utilização, é que você consegue internalizar como ele funciona e aí desenvolver mais coisas através do que ele possibilita. O Google Keep é muito simples, ele tem poucas opções de edição, ele também trabalha com listas e notas e você pode utilizar de maneira fácil. Ele não tem acesso simultâneo, o que significa que de contas diferentes você não pode acessar o mesmo conteúdo. Você só pode acessar aquele conteúdo se você estiver na mesma conta. Ele pode ser utilizado de maneira que tenha um acesso simultâneo, como o Google Docs, mas para isso seria necessário uma conta em que você desse as características dessa conta e as informações dessa conta para outra pessoa ou outras pessoas logarem nessa mesma conta. O Miro é o mais intuitivo de todos. Por quê? Porque ele tem esse menu com ícones. São imagens que você tem e automaticamente, olhando essas imagens, você consegue interpretar mais ou menos o que elas significam. Uma imagem para texto, uma imagem para notas, post-its, quadros, canetas. E ele tem todo esse espaço de trabalho. Então, ele possibilita que sejam feitos quadros, mapas mentais, links de ideias, anotações de forma conjunta e de forma dinâmica. A partir da experienciação desses softwares, a gente montou uma tabela. Essa tabela tem o ano em que cada um desses softwares foi lançado e informações sobre eles. Informações de disponibilização de idioma, tanto o Google Keep como o Trello tem a versão traduzida em português. Já o Miro não tem, mas isso também não está relacionado tanto com a usabilidade, porque o Google Keep é colocado como muito intuitivo porque ele é pequeno, ele tem poucas opções de edição. O Trello é intuitivo, ele já tem um pouco mais de opções de edição, e o Miro é muito intuitivo também, justamente por causa dos ícones que facilitam a usabilidade. Em relação a opções de edição, o Google Keep ele tem poucas opções, justamente por ele ser menor. O Trello tem muitas opções e o Miro é considerado que ele tem várias opções, justamente porque no menu dele, você navegando, você encontra várias formas de fazer anotações, várias formas de adicionar desenhos, imagens e coisas com que você pode compor um quadro. O acesso simultâneo do Trello e do Miro acontece através de contas separadas. Você pode gerar um link ou você pode adicionar uma conta, e aí as pessoas que tiverem acesso vão poder estar mexendo naquele documento de maneira simultânea. Já o Google Keep não, você precisa que uma conta seja criada de maneira coletiva para que várias pessoas utilizem aquela mesma conta para que você possa ter o acesso simultâneo. A utilização deles, como a gente pôde perceber, através da configuração, tanto o Keep quanto o Trello seriam melhores na elaboração de listas. Eles já trabalham com checklists, com a criação de notas. Então, seria melhor optimizado o trabalho desenvolvido neles nessas circunstâncias. Já o Miro, por causa das opções variadas que ele oferece, seria melhor para a criação de quadros, mapas mentais, diagramas. Todos eles também se encontram na versão mobile, o que é uma coisa importante, porque nem sempre o trabalho que você começa numa plataforma, você continua a desenvolver ele na mesma plataforma. Às vezes você precisa visualizar ele no telefone, às vezes você precisa abrir para fazer uma modificação rápida, ou ver alguma coisa rápida, fazer uma checagem naquele trabalho, e você não tem acesso àquela plataforma inicial em que você estava desenvolvendo o trabalho, no caso de um desktop. A partir disso, o que fica é que a utilização de ferramentas digitais disponíveis constitui um vasto campo de estudo no que se refere à qualidade de experiência e usabilidade, ou seja, existe uma série de fatores que podem ajudar no desenvolvimento, na criação ambiente de trabalho virtual. E a utilização de ferramentas digitais disponíveis ajuda muito nesse processo de adaptação, nesse processo de desenvolvimento e no processo de comunicação da equipe mesmo. Outra coisa é que o cenário atual de pandemia traz para o design uma pauta de como pensar esses ambientes de trabalho através desses softwares
e como pensar o desenvolvimento desses softwares em questão de usabilidade e de design de experiência voltados para essa aplicação, para eles constituírem e ajudarem, auxiliarem um trabalho em estado remoto. É isso, muito obrigada.